Olá, povo de Deus, Jesus te abençoe. Neste domingo eu quero convidar você a ler as Escrituras comigo. Há 3 textos que eu gostaria que você olhasse para eles hoje. Estão em nossa sequência da leitura diária, em nossa leitura anual aqui na Terceira Igreja. Os textos de hoje são Evangelho segundo João, capítulo 12, do verso 27 ao 50, 2 Crônicas, capítulos 16 e 17 e o Salmo 78, de 1 a 20. Em 2 Crônicas 17:6, lemos: Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Qual foi a coisa mais ousada que você já fez na vida? Já praticou algum esporte radical? Já fez algo que exigiu coragem de você? Geralmente nós não associamos coisas ousadas e radicais às coisas de Deus. Mas quando lemos a história de Josafá, vemos que é essa característica que é atribuída a ele na sua vida espiritual. Josafá foi um rei que assumiu o povo de Judá em um tempo de crise, mas decidiu buscar o Senhor e colocar a sua palavra em prática. Isso se tornou tão forte na sua vida que o escritor sagrado diz que o seu coração se tornou ousado em se aproximar de Deus. Veja que uma vida ousada, um coração ousado, nos leva em 2 direções. A primeira, em seguir ao Senhor. O texto diz que o seu coração se tornou ousado em seguir a Deus. E aqui estão os aspectos positivos de uma vida espiritual. Josafá tomou a firme decisão e em cada momento, em cada detalhe da sua vida, do seu reinado, em crer e aplicar a palavra de Deus. Josafá também olhou para os bons exemplos do passado, como o rei Davi, e aprendeu com um homem que viveu segundo o coração de Deus. Viver ousadamente em Deus é acreditar de forma tão radical na sua palavra que ela não fica limitada apenas aos contextos da igreja, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, mas se aplica em todas as áreas da nossa vida. O segundo aspecto da ousadia de Josafá é um aspecto negativo em abandonar o pecado, romper com as práticas pecaminosas. É preciso coragem e ousadia para condenar e para abandonar as práticas que a maioria das pessoas aprova. Na época de Josafá, eram os cultos dos altos, os postes ídolos, as imagens de adoração, que mesmo num povo que se dizia adorador do verdadeiro Deus, ainda perseveravam em existir. Josafá, com um coração ousado, não somente seguiu a Deus, mas também rompeu com toda a prática do pecado. Retirando os postes ídolos e os altares de adoração pagãs, Josafá estava declarando que Deus, o Senhor, era o seu único Deus. E ele iria levar isso até as últimas consequências. A história de Josafá nos conta o quanto ele foi abençoado, o quanto as pessoas daquele reino valorizaram a sua liderança e como ele foi bem-sucedido em tudo que ele fez. Porém, essa história só nos aponta para a atitude mais ousada que aconteceu na história, que foi do verdadeiro rei, o Filho de Deus, que deixou sua glória, se encarnou, viveu uma vida ousadamente santa, pagou radicalmente, corajosamente o preço do meu e do seu pecado na cruz e ressuscitou vitoriosamente no 3º dia para nos dar um coração que é capaz de seguir a Deus e abandonar o pecado. Se você ainda não tem vivido dessa forma ousada diante do Senhor, eu convido você a se voltar para as Escrituras Sagradas nesse dia. A quem sabe estar conosco hoje aqui para o nosso culto de adoração a Deus e juntos podemos buscar um coração que agrada ao Senhor em Cristo Jesus. Que Jesus te abençoe.